Não existe pensamento inferior, né, que não possa ser substituído por um pensamento superior. Olá, eu sou o Fabiano Delgado, um dos idealizadores do projeto Vozes. Estou feliz de gravar esse vídeo para iniciar, para dar um pontapé inicial nesse projeto muito bonito, que tem um valor muito grande assim, no sentido de lidar com as histórias incríveis das pessoas, né? Esse canal aqui a gente vai contar um monte de histórias de pessoas que talvez não estejam sendo ouvidas pela grande maioria das pessoas. A ideia aqui é ampliar, potencializar e inspirar o maior número de pessoas, né? Esse projeto ele nasceu de uma ideia que eu estava tendo. Eu queria fotografar pessoas, mulheres que tinham sido violentadas, sofrido alguma violência doméstica ou violência de qualquer forma que seja. E eu queria, através da fotografia, demonstrar para a sociedade o quanto essas pessoas eram fortes, enquanto eram inspiradoras por querer continuar a vida, apesar de todo o sofrimento, né? Então era um projeto bonito que eu queria até levar uma maquiadora para fotografar e devolver a beleza dessas pessoas que talvez foi arrancada delas, né? Então eu tinha esse projeto social. Esse projeto social eu estava pensando num formato. Esse formato acabou se transformando no projeto Vozes, né? E eu estou muito feliz aqui de estar podendo contar, né, para vocês isso. O Bruno, que também atua aqui comigo, né? Eu contei esse projeto e eu tenho um carinho imenso pelo Bruno. Bruno, ele nem pensou duas vezes, ele aceitou, né? E a gente estava procurando algumas pessoas, a gente estava com problema de agenda para poder gravar essas pessoas, né? A gente ainda está com esse problema, né? Mas isso vai ser solucionado, tenho certeza. Então o Bruno falou, poxa, cara, por que tu não conta a tua história, o que você tem passado e tudo mais, porque pode ser inspirador para alguém, né? E eu tô fazendo aqui no fundo de algo que eu pintei aqui na minha parede, né? O Bruno achou que seria legal falar sobre depressão, né? Estou aqui para contar um pouco sobre isso. Uma das formas que eu encontrei de lidar com isso foi jogar para fora esses sentimentos, né? Então, aqui no fundo tem um monte de coisas, vou mostrar aqui para vocês, um monte de coisas que eu desenhei, que eu fui jogando para fora em alguns momentos aí de dificuldade. Então, essa parede é muito importante para mim, para me lembrar de alguns momentos que foram difíceis e como que eu fiz para ficar legal, né? O ponto central desse desenho é paz, e era isso que eu estava buscando como ser humano, como indivíduo, né? E eu fiquei muito deprimido, muito para baixo. Passei dias bem difíceis aqui em casa. Eu moro sozinho, aí veio a pandemia, a solidão bateu assim de uma forma grande, sem ver meus pais, né? Sem ver namorada, vendo muito pouco a namorada. A gente estava assim, tentando fazer um isolamento, e nesse processo todo eu já estava vindo de um processo de depressão e tal, mas eu não queria tomar remédio. E eu, assim, não quero com isso incentivar ninguém a fazer dessa forma, tá? Pelo amor de Deus. Se o médico indicou, tome seu remédio. Mas eu já vinha de vários médicos, várias situações assim, então eu comecei a pensar nos porquês
os porquês que eu estava sentindo, o que eu estava sentindo. Então comecei a questionar. Eu lembro que eu tomei um pouco de contato com as perguntas socráticas, né? Eu andei estudando sobre esse assunto, embora eu não seja um psicólogo, mas eu comecei a fazer perguntas socráticas para mim mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu acabei trazendo um monte de respostas, né? E uma das respostas que eu trouxe foi o seguinte: eu precisava resolver conflitos que eu não estava resolvendo. E eu precisava dar um jeito nisso, né? Então eu cheguei a um ponto de ter muitas perguntas e poucas respostas, né? E eu percebi que eu precisava substituir alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa para eu ficar legal. Tava me sentindo meio sem rumo, embora eu estivesse no emprego que eu amo, né? Mas a depressão não chegou a afetar o meu desenvolvimento no trabalho. Eu trabalhava forte porque eu sabia o quanto era importante isso, né? A gente precisa sempre ficar analisando o quanto que a gente está sofrendo essa influência negativa, né, em nossas vidas, né? E a gente precisa tomar uma ação, a gente precisa assumir as rédeas, né? E num dia assim de muita tristeza, chorando pra caramba, mal, eu falei assim, não, cara, eu vou ter que virar a tal da chave que todo mundo diz, né? Eu preciso encontrar o meu norte verdadeiro, o meu propósito. Tem gente que torce o nariz para a palavra propósito, mas enfim, eu fui buscar o meu propósito. O que eu queria ser, o que eu queria fazer, o que eu queria construir. Eu falei assim, poxa, eu quero muito alcançar algumas coisas na minha vida. Então o que eu preciso fazer? Comecei a racionalizar as ideias, né? Eu preciso estudar. Consegui uma licença no trabalho que eu atuo, na empresa que eu trabalho. Fiz curso pra caramba, estudei, me dediquei. E assim, cada curso que eu fazia era uma alegria a mais, era um conhecimento a mais. E chegou o ponto que eu nem lembrava mais que eu estava deprimido, porque foi algo que eu encontrei e que fez diferença pra mim. Isso foi positivo pra mim, eu estava numa situação muito mal mesmo, né? E eu encontrei na educação, no estudo, uma forma de ficar legal, né? Então, esse mês de julho, cheguei a fazer 22 cursos, aprendi muita coisa e tem muita coisa para aprender. O mundo gira rápido demais, a gente precisa entender que a gente nunca sabe o suficiente, né? Então, esse foi um dos pontos, buscar no estudo uma forma de encontrar alegria. E eu encontrei alegria fazendo isso. Você precisa olhar para dentro de si e falar assim, poxa, o que eu quero, né? E eu fiquei feliz com isso, né? E uma outra coisa que me ajudou muito foi a questão do projeto em si também. O projeto me deu uma alegria porque na medida que a gente ia comunicando isso para as pessoas começavam a ficar felizes. Caramba, mas que legal, e puta, trabalho legal, que trabalho bonito e tal. Até o Bruno pirou na ideia, né? Isso também me alegrou, porque eu estava construindo alguma coisa. Então, durante essa pandemia, o que eu entendi, né? Eu poderia ficar ligado aos noticiários e às tragédias, e é importante a gente saber o que está acontecendo. Mas eu percebi que isso estava me fazendo mal e que eu precisava fazer alguma coisa por mim nesse momento. Então eu encontrei na educação, nos estudos, um motivo para me empolgar para fazer alguma coisa. Porque quando isso tudo acabar, né, quando isso tudo passar, eu queria estar preparado e mais capacitado, né? Então eu poderia estar chorando na cama, chateado, mas eu fui fazer isso porque eu encontrei esse propósito na minha vida. E o projeto que eu estou dando pontapé inicial aqui, o Vozes, também está me trazendo muita alegria, porque eu tenho certeza que eu vou trazer histórias muito mais inspiradoras
do que eu tô falando aqui para vocês. Na verdade, eu queria apenas falar algo, talvez que seja pequeno para muitas pessoas que vão escutar, mas para mim foi muito difícil. É sobre empatia, sabe? De você falar, caramba, o nível de depressão estava muito forte, estava isolado, estava muito difícil para mim. Eu contei outra coisa que foi legal, eu contei com a ajuda de muitos amigos, né? E as pessoas me ajudaram, conversavam comigo. Apoio das pessoas que amam a gente, namorada, Michele, foi importantíssimo nesse processo que eu passei. Meus pais, né? Teve várias situações, né, nesse meio tempo, mas assim, eu descobri uma coisa, assim, que a gente precisa ser grato por tudo. Até nos dias que são mais complicados, a gente tem que ser gratos, né? E tentar, de alguma forma, pensar em coisas mais positivas, né? Agora, como um último recado aí, para não ficar muito longo esse vídeo, uma coisa que eu aprendi nesse inteirinho aí. Não existe pensamento inferior, né, que não possa ser substituído por um pensamento superior. Então, assim, toda vez que vinha um pensamento ruim, inferior, eu sempre substituía. Hoje eu tô desanimado, tô cansado. Eu já pulava da cama, já pegava uma vassoura, já começava a varrer tudo, limpar tudo, colocava uma música preferida, não deixava me abater. Isso não significa que não teve dias que eu não fiquei para baixo, né? Isso acontece. Mas esse é um processo, né? É um processo. Gente, esse é um pedacinho da minha história, bem pequenininho mesmo. Mas eu tô feliz de iniciar esse projeto. O meu braço tá até doendo porque eu tô segurando aqui, ó. Mas eu tô feliz de iniciar esse projeto do Vozes. A gente vai ter um monte de histórias inspiradoras aqui. E eu conto com vocês aí para divulgar, para indicar pessoas que vocês acreditem que tem histórias incríveis, né? Então vai ser muito legal poder estar com vocês, compartilhando essas coisas bacanas e positivas, tá bom? É isso. Tchau!